Chegamos na nossa fase bônus e eu trouxe para você aqui um hack da redação do Enem. O que que eu vou fazer? Mostrar para você por que que o Luiz Felipe de Brito, que teve a redação dele transcrita lá pelo G1, por que que esse candidato, ele conseguiu nota 1000? O que que ele fez para conseguir nota 1000? Por que que a redação dele é uma redação nota 1000? Então, a gente vai analisar essa redação e eu vou apontar para você aqui algumas coisas que podem te ajudar na sua redação, para que você possa seguir passos semelhantes ao que ele seguiu aqui, tá bom? Então, o tema era Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Esse é o tema. Houve textos motivadores, né? Que poderiam ser utilizados, não transcritos, mas utilizados para gerar o texto. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente tem aqui. Poeta modernista Oswald de Andrade, contextualização com repertório sociocultural. Ele foi lá na literatura, mostrou domínio em diferentes áreas do conhecimento e trouxe o Oswald de Andrade para abrir a redação dele. Então, poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português, que é um poema, tá? Que sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Gente, não é só ir lá e citar uma série, um filme, um poema, não. Você tem que explicar. Então, ele citou e explicou: olha, esse poema aí, O Erro de Português, é uma denúncia à aculturação, então tem sentido. E pontuou. Abriu seu texto com uma referência, com um repertório, ponto. Depois do seu ponto, conexão, os conectivos que vão te garantir ponto. Paralelamente, no Brasil atual, tem que conectar com o seu tema. O tema, ó, tem a ver com o Brasil. Então, ele conectou aqui a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Gente, povos tradicionais, comunidades tradicionais. Tá vendo como que ele está levando termos do tema para o texto dele? É isso que você deve fazer para mostrar que você está atento ao tema, você está tratando do tema. Então, o que que a gente tem aqui? Que o Luiz fez, né? Apresentou um repertório, explicou o repertório dele, pontuou, relacionou diretamente ao tema e já levantou a tese dele, ó, manutenção de práticas prejudiciais aos povos. Então, na atualidade, assim como lá na época do descobrimento, a gente tem práticas prejudiciais às comunidades e povos tradicionais, tá? Pontuou de novo, ele vem com outro conectivo, ó, com efeito. Então, tá vendo? Ponto, conectivo em seguida. Atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação eficiente acerca do tema e a ausência de desenvolvimento sustentável. Então, ele mostrou o tema, ele deu o posicionamento dele, que é práticas prejudiciais, e ele trouxe duas bases dessa tese. Ele fala que tem dois desafios, ó, valorização dos grupos e educação eficiente, né? A educação eficiente é o primeiro e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem aqui, ó, e aqui o 2. Por que ele está fazendo isso? Porque aí no próximo parágrafo, ele desenvolve e no parágrafo seguinte ele desenvolve o 2. Então, ó, repertório, tese relacionada diretamente ao tema, posicionamento que se sustenta e dois elementos que você já vai desenvolver a seguir. Pontuação, nunca um ponto só, tá vendo que ele usou ponto aqui, ponto para encerrar. E agora ele fecha a introdução dele e vai começar a argumentação em si, dois parágrafos argumentativos. Um para ele falar da valorização desses grupos relacionados à educação eficiente e outro para ele falar da ausência do desenvolvimento sustentável, porque de acordo com ele são esses dois fatores que mantêm as práticas prejudiciais aos povos tradicionais, tá? Começa sempre com conectivo, olha lá, diante desse cenário, existe a falta de promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Pontuou de novo. Pontuou, traz
conectivo. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Ou seja, ele está tentando provar aqui para a gente que a escola contribui com essa desvalorização, porque mostra o indígena como alguém atrasado, o povo tradicional como atrasado, que não se adapta à tecnologia, né? Uma visão estereotipada. Ó, primeira linha, retomou aqui o que ele vai defender e veio trazendo o aporte da argumentação dele, explicando, provando. A exemplo disso, estratégia argumentativa de exemplificação, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios ao benefício do mundo moderno e que, consequentemente, gera um preconceito, manifestado em indagações como o índio tem smartphone, está lutando pela demarcação de terras. Olha, coloca entre aspas para mostrar que é o senso comum que diz, não é ele. Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Pontuou de novo, o que ele faz? Traz conectivo de novo. Entretanto, quando ele vai trazer esse entretanto, a gente vai chamar de contra-argumento. Então, ele trouxe, o senso comum diz isso, mas eu vou te provar que não é. De acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, argumento de autoridade, os direitos dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Pontuou de novo, o que ele faz de novo? Conectivo. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, retoma a ideia dele, para ele não se distanciar do argumento dele. Colégios, escolas, educação fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Tá vendo que ele fala escola, ele fala colégio, ele fala educação, ele fala povos tradicionais, ele fala indígenas, ele vai trocando os termos para não ficar se repetindo. Isso aí também traz pontos para ele. Fechou o primeiro argumento, ele ainda tem que defender o segundo, a ausência de desenvolvimento sustentável. Isso que ele vai fazer nesse parágrafo. Começa com conectivo, além disso. Outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Ele não inventou um outro argumento, ele retomou lá na introdução dele. Nesse contexto, ponto conectivo. As entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Então, ele está falando das entidades mercadológicas que não preservam, que não se preocupam. Comportamento no qual se valoriza o lucro, em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades. Mas ele vai falar de sustentabilidade, ele vai falar de natureza, ele está se distanciando do tema. Não, porque ele está relacionando natureza às comunidades tradicionais. Pontuou, o que ele faz? Conectivo. À luz disso, há o exemplo, argumento por exemplificação. Mas eu posso usar de novo? Pode, desde que ele seja bem sustentado. Ao exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Olha o conhecimento de mundo aí de outras áreas, né? Pontuou conectivo, por conseguinte, então, relação de causa e consequência, o povo que sobrevive a partir dessa atividade da pesca, né, é prejudicado pelo que a biologia, áreas do conhecimento, tá vendo? Chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Pontuou, o que ele faz? Conectivo. Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva a quem? As sociedades tradicionais, que é o tema do texto dele. Vamos fechar? A conclusão, é o momento de dar proposta para solucionar. Portanto, conectivo conclusivo, é essencial que quem? O governo, então ele dá um agente, mitigue os desafios soprastados. Então, ele já deu alguém que tem que solucionar, é o governo. Para isso, o Ministério da Educação, ele especifica o agente, porque governo é muito amplo. Órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas por meio da inserção da matéria estudos indígenas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Gente,
quem, onde, como, para quê. Ele traz toda a estrutura para mostrar que algo tem que ser feito por alguém, em algum lugar, em algum âmbito, de algum modo e com alguma finalidade. E isso é o primeiro, porque ele apresentou dois problemas, então ele tem que solucionar os dois, ele que se vire aí, vamos lá. Ademais, então, conectivo, tá vendo? Pontuou conectivo. O Ministério do Desenvolvimento, então ele dá um outro quem para a gente. Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais precisa fazer o quê? Fiscalizar as atividades econômicas da nossa sociedade vulnerável, visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncia. Então, ele de novo traz um quem, o Ministério do Desenvolvimento, o que fazer, fiscalizar, um como fazer pelos canais de denúncia e um para que fazer a valorização de tais pessoas. Então, eu tenho quem vai fazer, eu tenho o que vai ser feito, eu tenho como vai ser feito e eu tenho para que vai ser feito. E aí ele fecha o texto dele. Então, gente, olha como que tem uma estrutura muito específica de você colocar lá na sua introdução repertório, explica o repertório, traz o tema, sustenta a tese, mostra dois elementos. Defende o primeiro elemento no primeiro parágrafo argumentativo, o segundo elemento no segundo parágrafo argumentativo, soluciona os dois problemas na conclusão, mostrando quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para quê, né? Para qual finalidade aquilo vai ser feito. Então, é um quebra-cabeça mesmo. Espero que tenha te ajudado aí, de alguma maneira, ver, hackear a redação dessa maneira, ver esse caminho, né? Ver o código por trás dela.